Nós estamos vivendo em um momento decisivo aqui no Brasil e eu quero trazer o que realmente pode acontecer com o Brasil, que depende de nós, da nossa zona de influência. Eu vou falar como o Brasil pode crescer, como podemos nos tornar prósperos, pessoas mais ricas de verdade e, de fato, transformar o nosso país em um país desenvolvido. Oi, eu sou Deise Silva e eu quero revelar nesse vídeo coisas que muitas vezes nós brasileiros não paramos para pensar e eu quero te convidar a refletir sobre elas. Eu vou falar o que pode realmente acontecer com o Brasil, que depende de nós, de cada brasileiro. E eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito, porque aqui tem muitos vídeos bons falando de empreendedorismo e de finanças pessoais para te ajudar de verdade. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixa um like aqui para mim, porque esse vídeo eu preparei com muito carinho, trazendo informações importantes. Se você acha que é relevante esse assunto, que as pessoas precisam saber sobre isso, compartilhe também esse vídeo. E eu já vou falar como cada brasileiro pode contribuir para termos um país mais desenvolvido e o que realmente vai acontecer com o Brasil, mas nós precisamos nos situar da posição do Brasil no mundo. E por isso eu vou falar rapidamente sobre geografia política, geopolítica, para nós sabermos como o Brasil está nesse momento. Voltando um pouco lá durante a Guerra Fria, o planeta foi dividido em 3 mundos. O primeiro mundo, que eram os países capitalistas desenvolvidos, como os Estados Unidos e os seus aliados. O segundo mundo, que era a União Soviética e os seus aliados, os países socialistas, que eram industrializados. E os países de terceiro mundo, que eram os países capitalistas que ainda estavam em desenvolvimento. E por muito tempo o Brasil foi considerado um país de terceiro mundo. Só que essa classificação hoje ela não é mais usada. Existe uma nova classificação e o Brasil também mudou de posição atualmente. Hoje, a Organização das Nações Unidas, a ONU, divide as nações em 3 grupos. O primeiro grupo são os países desenvolvidos. O segundo grupo são os países emergentes, os países em transição. E o terceiro grupo são os países em desenvolvimento. E o Brasil também ficou por muito tempo nessa terceira classificação dos países em desenvolvimento. Mas em 2021, no ranking dos países emergentes, o Brasil ficou em 16º lugar. São 17 países que estão nesse grupo dos emergentes e o Brasil ficou em 16º lugar, à frente da China. E já nas primeiras posições dos países emergentes estão a Rússia e a Tailândia. Mas nós estamos vivendo em um novo momento onde o cenário mundial pode mudar, porque nós passamos por uma pandemia e também estamos passando ainda pela guerra lá na Rússia, então pode acontecer uma nova organização dessa classificação dos países. Ok, mas o que seria essa classificação de países emergentes? Os países emergentes são aqueles que estão entre os desenvolvidos e os que estão em desenvolvimento. Está aí intermediário. Eles apresentam um nível de desenvolvimento humano, crescimento econômico e principalmente a capacidade de migrar para um país desenvolvido, podendo se tornar uma potência mundial a médio ou longo prazo. Ou seja, nós estamos caminhando para nos tornarmos uma potência mundial, é o que nós brasileiros esperamos. Por mais que a nossa economia e o nosso país ainda não está no nível dos países desenvolvidos, e agora que entrou num ranking, numa classificação um pouco ainda baixa dos países emergentes, mas nós estamos em crescimento. Isso é uma ótima notícia para nós brasileiros. E eu quero falar como nós podemos contribuir com o desenvolvimento do nosso país. E por isso o que eu vou te falar é algo que eu acredito e que a história confirma. Isso é como você e eu podemos contribuir para que o nosso país saia de um país emergente
para verdadeiramente um país em desenvolvimento. Como o exemplo que eu vou dar aqui, falando de história, do país que tem a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. Embora o país mais desenvolvido seja Luxemburgo, que está em primeiro lugar nos países desenvolvidos devido à sua liberdade econômica. Grava isso aqui porque esse é um ótimo requisito para um país que quer entrar verdadeiramente no desenvolvimento. Liberdade econômica. Eu quero recomendar para você assistir a série Os Gigantes da Indústria, que conta a história das grandes empresas dos Estados Unidos. E como homens de visão, grandes empreendedores transformaram a sua nação com as suas ideias e muito desbravamento. Eles foram os maiores responsáveis por fazer os Estados Unidos ser essa potência mundial econômica que ele é hoje. Foi esse empreendedorismo que fez com que o país crescesse, gerasse mais emprego, gerasse aumento de capital e aumentasse o mercado consumidor interno. Tudo isso através do empreendedorismo, da exploração dos recursos energéticos do país e da logística que veio através das grandes ferrovias. Tudo isso com iniciativa privada. Com isso, a gente já começa a pensar o que pode ser melhor para o Brasil. E além desse empreendedorismo, que foi o que trabalhou dentro dos Estados Unidos para que ele crescesse, os Estados Unidos também cresceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele ofereceu apoio financeiro aos países da Europa que sofreram com a guerra e também ofereceu produtos industrializados. Ou seja, primeiro teve que trabalhar tudo isso dentro do seu país para que pudesse oferecer isso para o mundo. E assim, muitos países tiveram dívidas, têm dívidas até hoje com os Estados Unidos. Mas para isso, eles precisavam já estar com essa economia abastecida, com um grande capital, para poder oferecer esses empréstimos para outros países e se tornar a grande potência que ele é hoje. Ou seja, eu quero bater nessa tecla de que tudo isso só foi possível porque foi desenvolvido o mercado interno através do empreendedorismo. Conseguiu entender? É isso que vai fazer o Brasil mudar, o Brasil crescer, através de cada um de nós brasileiros, da nossa zona de influência, que é nós buscarmos o empreendedorismo para o nosso país. E falando de Brasil, os dados do Sebrae e do GEM dizem que nós temos 52 milhões de brasileiros que têm um negócio próprio, ou seja, 52 milhões de empreendedores. Dentre esses, 9 milhões são MEI. Isso é um ótimo dado, mas ainda podemos melhorar e, além disso, darmos mais força para esses empreendedores. E são essas novas empresas que estão surgindo, as pequenas e médias empresas, que são responsáveis pela nova geração de empregos no nosso Brasil. Foram geradas 304.525 mil novas vagas de empregos através dessas pequenas e médias empresas. E isso corresponde a 82% da geração de novas vagas de empregos. Agora vamos imaginar se esse empreendedorismo cresce no Brasil, não só em números de empreendedores, como também em empresas mais fortes, empresas mais consolidadas. Nós vamos gerar ainda mais empregos e nós vamos fazer a economia do país crescer, esse mercado interno ser mais aquecido, gerar mais renda para o nosso país, fazer a roda da economia girar, gerar mais riqueza para o nosso país, e é nisso que eu acredito. Eu não acredito que o governo tenha que ser o responsável por fazer as pessoas terem dinheiro, pela geração de empregos através do poder público. Eu acredito que nós, consumidores, empreendedores, empregados, empresários, nós é que sustentamos o governo, que também é importante para fazer essa continuação do regime político que incentive o empreendedorismo através do crédito para micro e pequenos negócios, que é a dívida boa, aquela dívida que é usada para empreender. E é claro que o governo mantenha a liberdade econômica, a ordem e o progresso, que está na nossa bandeira,
e também tenha o cuidado com as pessoas que estão em vulnerabilidade social. E isso é o que cabe a nós, que está dentro da nossa zona de influência, buscarmos o empreendedorismo ou o intraempreendedorismo para quem é funcionário e que também quer ver as empresas crescerem, que fazem parte da história do nosso país. E é claro, sabermos escolher governantes que estejam alinhados com essa visão de crescimento e desenvolvimento do nosso país. E é assim que nós vamos levar o Brasil para o ranking dos países desenvolvidos. Vamos ver o Brasil crescer. É isso que vai acontecer com o Brasil, quando cada um de nós nos importarmos verdadeiramente com aquilo que nós fazemos, com as nossas ações e também na melhor escolha dos nossos governantes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, achou relevante, compartilha com mais pessoas para que elas saibam mais sobre esse assunto. Deixa um like aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o like, tá? E se inscreve aqui no meu canal. Eu quero te convidar para se inscrever, porque esse canal é feito para pessoas que querem crescer na vida e nos negócios. Eu vou deixar aqui um vídeo muito bom, muito importante para você continuar assistindo. Um beijo, tchau, e eu te vejo no próximo vídeo.